Fala pessoal, mais um dia aqui no Cast Imóvel. Eu, Paulo Potter, o meu amigo Fábio. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para gerar mais um conteúdo aí para vocês, para falar sobre imóveis, para falar sobre corretagem hoje especificamente. Esse assunto vai servir para o corretor, vai servir para quem quer comprar. E eu acho que vai ser um ótimo conteúdo aí para quem tiver interessado nesse assunto. Nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Rodrigo. Rodrigo Tolstói, é isso? Isso, Rodrigo Tolstói. Tolstói é da corretagem, né? Tá. É da corretagem. Os corretor coloca o nome. Legal. Porque quando você entra na maioria, a maioria dos corretores que passaram pela Lopes, né? Então, na Lopes você não consegue ter identidade, é o que eles definem. Você não pode usar seu nome, porque vai ter umas 350 pessoas com seu nome também. Interessante. Que é muito grande. Então eu comecei na Lopes, né? E aí eu tinha que achar um apelido. Precisa subir mais? Tá bom? Tá bom, Então, tá chegando aí. Só antes do Rodrigo concluir, o Rodrigo chegou em mim através do Leandro, que é um amigo meu, um goleirinho ruim, viu? Ele é um mau goleiro. Tomara que ele esteja assistindo. Ó, quando você for assistir o vídeo, você comenta o quanto ele é ruim também pra fazer gol. Pior que ele já foi me assistir umas 3 vezes e às vezes que ele foi eu não fiz gol, ele já me falou um monte. E aí ele me apresentou o Rodrigo, já faz um tempo que ele vem falando do Rodrigo, pô, você tem que levar meu amigo lá e tal. E graças a Deus deu tudo certo. Rodrigo tá aqui hoje, nós vamos bater esse papo. Rodrigo, se apresenta aí, fala a sua trajetória, fala um pouquinho de você aí pra gente conhecer você, cara. Quanto tempo de mercado, Isso. né? Beleza. Primeiramente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão assistir isso aí. Eu sou o Rodrigo Santos, né? Mas no mercado imobiliário sou chamado de Rodrigo Tolstói. Eu tenho 37 anos, sou casado com a Renata. Tenho 3 filhos, Luciana, Miguel e Davi. Abraço pra Renata, a esposa dele. Davi. Eu tô no mercado há 4 anos. Comecei na Lopes, né? E por isso tem o apelido de Tolstói. A gente estava falando, você entra na Lopes, você não pode usar a sua identidade. É uma regra? É uma regra. É mesmo? Não pode, por quê? Porque tem pessoas lá que já tem seu nome. Então aí eles te dão uma lista, aí você escolhe 10 apelidos pra você... Aquele que tiver disponível é seu. Foi assim com você? Foi assim comigo. Foi em 2019 que eu entrei na Lopes. Foi em abril de 2019. Fevereiro e março. Fevereiro e março de 2019 que eu comecei a fazer as seletivas na Lopes. Eu tinha quebrado numa empresa, né? Que eu trabalhava como serralheiro de alumínio. E por conta da cabeça de CLT e tal, sem a educação financeira necessária para vocês continuar... Né, na área empresarial, eu quebrei. Por quê? Né? Tudo que entrava, saía. Não tinha fluxo de caixa, não tinha prolabore, não tinha nada, e eu quebrei. Aí me apareceu a oportunidade do mercado imobiliário. Eu estava procurando para voltar a ser montador, né? Aí apareceu a oportunidade do mercado imobiliário e eu, né, falei com Deus, olha, eu fui na Ivem e fui na Lopes. Aí eu falei, a primeira que me chamar eu vou. Aí a Lopes chamou primeiro e eu fui. Aí fui pra Lopes, aí comecei lá, né? Calça branca Qual e tal. Lopes? Guarulhos, Mogi, qual que foi? Não, a Lopes da Estados Unidos. Lá na Avenida Estados Unidos, Lopes São Paulo. Aí... Calça branca é o termo pro corretor que vai Corretor que nunca vendeu, Nem não tem sabe de crédito, nada né? de venda. Isso que eu ia perguntar, sem querer te interromper, mas já te interrompendo. O Fábio já tinha te interrompido, né? Faz parte. Você não tinha Não interrompi ninguém. Já acabou de me interromper. Não tô te interrompendo. Nós estamos dialogando. Isso aqui é um podcast. Nós estamos dialogando. Aí você tá falando, eu preciso certo. Interagir com você. Aí eu vou fazer assim, ó, toda vez, igual... Não, peraí. Aí você para e fala. Não, então, eu ia te perguntar, você nunca tinha tido nenhuma experiência com venda de imóvel, absolutamente nada? Nunca tinha tido experiência com vendas. Nunca tinha experiência com vendas. Apesar de ter uma empresa que com certeza vendia algum produto, mas... Eu prestava serviço, eu era prestador de serviço para uma serralheria de alumínio. Eu fazia a instalação de porta, janela de alumínio nos prédios e fazia a entrega também, fazia a vistoria para entrega.
Entendeu? Desde no concreto. Você está no concreto, você coloca a peça inicial para você colocar a janela dentro. Eu fazia isso. E eu nunca tinha tido experiência com vendas, por quê? Porque desde pequeno eu ouvia minha mãe falando que vendedor era tudo pilantra. E ela não deixava eu entrar. Eu tentava, eu já tinha. Ó, cara, eu mano, olhava pro pessoal. Vendedor é a melhor profissão A melhor profissão do mundo. Não cara. existe nada, absolutamente nada no mercado hoje que não passe pela mão de um vendedor primeiro. Lógico. Se o vendedor não comprar a ideia, nada funciona. Se o cara não gostar, um exemplo, dessa jarra aqui, ele não vai vender. Mas se outro gostar, ele vai vender. E por conta desse cara, vai ter um giro de mercado. Então, a profissão de vendedor é a profissão que gira qualquer mercado. Qualquer negócio. Qualquer mercado. E o mercado imobiliário gira todos os outros, né? Que é o produto mais caro que a gente tem na prateleira. Se você for ver um exemplo, você tem um carro de 90 pau, 100 mil. No mínimo, se você for na contrabalança fazer lá a análise direitinho, conta burra de português, que nem dizem, você tem que ter um apartamento, uma casa aí de pelo menos 600 mil. Senão você tá fazendo a conta inversa. Você tá tendo uma coisa que desvaloriza e deixando de lado a que mais valoriza. Porque, um exemplo, o imóvel, você compra ele hoje na planta, você sabe, a média mínima é de 25% a 30% da valorização, né? Em 3 anos, até entregar. O carro, em 3 anos, ele perde isso de valor. Exatamente. Ele perde esse valor. Então, a gente analisa hoje, às vezes, por conta até de educação de regional, que as pessoas elas valorizam uma coisa e desvalorizam uma que realmente tem valor. Eu acho, você deu um exemplo aí de carro, mas eu acho que na era que a gente está vivendo hoje, a gente pode tirar uma base com o iPhone, que o Rodrigo estava citando aqui nos bastidores. A pessoa tem um iPhone de 14 pau, e não tem, às vezes, infelizmente, um reboco na sua casa, cara. Ou R$1.000 investido. Ou R$1.000 investido. Então, assim, tesouro. a inversão de valores, a inversão do que é prioridade, eu acho que isso é meio que unânime no nosso país e praticamente no mundo inteiro. É que essas coisas são status, né, cara? É Exatamente. Status, né? Você ter um celular com 3 câmerazinhas assim, você bater uma selfie na frente do espelho... Ixi, então eu tava fudido porque eu tava com um iPhone 6. Cadê aquele meu iPhone 6? Há 6 anos com o iPhone 6 que eu mandei arrumar umas 5 vezes. Não tinha nem atualização mais. Cara, eu só peguei esse iPhone 11 aqui. O Potter sabe disso. Porque a minha esposa me deu de presente. Porque ela falou, não... Eu acho que eu vi você no seu Instagram isso aí, a postagem que você agradecendo. Cara, só por causa disso. Porque se dependesse de mim, eu ia continuar com aquele celular 6. Ele paga minhas contas. Eu conseguia falar no WhatsApp. A única coisa que ele não fazia era mexer no Instagram, essas coisas que nem isso eu sei fazer direito ainda. Cara, entendeu? Esse celular que paga as contas eu também quero. Não, ele ajuda. Ele ajuda, o aplicativo tá lá, né? Cara, modo de dizer. Eu falo eu tenho um lugar de fala aqui para falar de celular, né? Eu tenho assistência técnica desde 2017. Conhecimento canônico, viu? Especialista, ele pode falar de tudo. Ó, deu problema no seu celular. Conhecimentos de quem fez manutenção em Windows Phone. Aí, ó, exatamente. E pior que fiz mesmo. Especialista, tá? E, cara, eu não compro um celular na loja desde 2008, acho que eu comprei meu primeiro celular em 2008, numa loja. Depois disso, quando antes de trabalhar com loja de celular, de ter assistência técnica, eu já tinha amigos que tinham. E aí os caras falavam, mano, sabe quanto custa isso? X, isso, Y. Ah, mas então, claro, é a mesma coisa o dono de uma concessionária. Mas é exatamente isso. Então, assim, eu não compro mais na loja, tem porque... que fazer isso nos prédios. É lógico. Com os apartamentos. É o futuro. É o futuro. Não é? É o futuro. Fazer nos apartamentos. Então, eu não compro mais apartamento. Agora eu fico só trocando, porque eu tenho um monte. É lógico, exatamente. Então, assim, o aparelho celular, ele é útil. Hoje ninguém vive, né? Sem, não tem como. Mas eu não tenho coragem de comprar um aparelho... passou sei lá, de R$1.500 pra mim já é um absurdo, cara. Boa. Dá pra alugar. Dá pra alugar. Corretor R$2.000 por de ano. hoje, corretor de hoje, precisa ter um bom celular pra trabalhar? Sim, Por quê? precisa. Filmagem. A filmagem. Os conteúdos, digamos assim, das redes sociais...
o iPhone entrega melhor no Instagram. Por quê? Assim, né? Isso é informação que eu vi através de vídeos, essas coisas, sou muito curioso, eu vejo muito vídeo, assisto muito, leio muito. E eu vi o cara falando que o Instagram é uma plataforma criada para o iPhone. Exatamente, isso A é verdade. tecnologia é baseada nas câmeras do iPhone, que as câmeras do iPhone são feitas pela Samsung. Então ele é baseado nisso. E pra você ver, a câmera do iPhone é feita pela Samsung. Só que não é a mesma tecnologia usada no Samsung. Ela é diferente. E ele Porque entrega patentia melhor. também tem isso, né? Tem, É só sim, desenvolve, mas a patente é da outra A empresa, fabricação né? mas assim, quando o Steve Jobs começou a desenvolver o iPhone e melhorá-lo, ele patenteou essa parte. Eu li o livro dele, cara. Eu li um livro dele, uma biografia de um jornalista que acompanhava ele. O cara, ele mudou a configuração do mundo. Ele e o Bill Gates mudaram a configuração do mundo. Eles fizeram um marco, assim, sabe? Nós vivemos antes da tecnologia da internet, a gente tem um pouquinho de propriedade para falar sobre isso, né? Nokia 5200, Eu tive. O V3, o V3, o V8. aquele... Não, vamos um pouquinho mais para trás? Pega e fala e gol. Você manda desse tamanho aqui. Com o celular. flipzinho. Você usava aqui, você escondia o rosto. Cuidado aí, ó. Fica mostrando a marca dos caras aí. Vai... Não Os caras tá vão começar a aparecendo, pedir não. dinheiro pra nós. É. Não tá aparecendo, não. Ó, vou falar um negócio pra você. Eu gostava muito do meu Nextel, irmão. É. Eu tive, né? Adorava. Eu me senti um cara muito importante. Eu tinha o Nextel Eu era um também. Zé Ruela, um bosta na vida, mas eu me senti um cara muito... É o Ficava com aquele... Billy Jean, como é que fala o nome? Cara de que- Blackberry. Blackberry. Nossa, Blackberry. colocava aqui na cintura e achava que era o pica. Mano. Mas era. Cara, vou falar um negócio pra você. Eu tive um também. Como eu era O idiota, Titânio. eu não sabia, mano. Mas era, cara. Eu tenho maior vergonha de lembrar dessas coisas. Mas faz parte da sua história, pô. Tava com o bagulhozão aqui, não tinha nem dinheiro pra comprar um pão de queijo e achando que... Você lembra, nessa época do Nextel tinha o Titânio. Você lembra do Nextel Titânio? Tinha um... Que era o Titânio. top Eu de tinha linha. Eu que era o tinha top de linha. Blackberry, que era aquele Eu corvinho. paguei R$1.000 não naquela sei o quê. merda. Em 2010. Era R$1.000 uma naquela puta naquela grana. época. Era uma puta grana. 2010, mano. Mó grana. Eu paguei R$1.000 naquilo. como a gente rasga E tinha dinheiro na 5 vida, né? pessoas, cara, na minha lista de contato Que que tinha tinha. a merda do rádio. Pra você falar, né? No resto era só ligação. Só velho. ligação. Só ligação. Cara, Eu pagava não, e a gente 400 ficava- pau por mês de linha. a A gente gente ficava entra. ligando pras pessoas só pra... É lógico. Não tinha que falar nada. E aí, você tá bem? Tô. E aí, beleza? Não, cara, pra você ver. Agora vamos puxar um pouquinho essa questão. Imagina esse período com a corretagem. É. Corretor com Nextel Nossa. ligando pro cliente. Ia ser muito mais Nossa. prático, né, cara? O Rodrigo, Nossa. pra quem não ouviu aí, o Rodrigo é o nosso técnico, ele tá ali do outro lado da mesa, e ele falou como seria, né, na época do Nextel, com a corretagem aí, o corretor falando com o cliente, seria muito mais prático. Eu acho que hoje, Antigamente? com certeza... Não, você tá maluco. Seria, Que sabe por quê? isso? Sabe por quê? Eu tô fazendo uma análise básica aqui. Hoje, você manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa pode olhar e não te responder. Você vai fazer o quê com ela? Ih. Agora você imagina com o Nextel, você e tocando lá e tocando lá do outro lado. Então, Pô, mas você tá pegando Mas a parte existe a que mesma você... coisa do cara simplesmente silenciar e não É, ouvir, e porque você dá tá pra pegando fazer a isso parte também. que você já tem o telefone do cliente, meu irmão. Hoje Não, você sim. consegue chegar no cliente não, com muita facilidade. com outras formas, com outros meios. Sim. Então, hoje, assim, você manda um vídeo do seu produto, você manda uma foto, você faz a venda de algo que já é uma venda ilusória, porque você tá vendendo papel através de um meio virtual. Você tá Olha que coisa louca. É verdade. Você tá vendendo um papel através do meio virtual. Um sonho, na verdade, né, Rodrigo? Você Pra tá quem vendendo um trabalha sonho. com lançamento, né? Que é o que eu faço hoje. Imagina, cara. Eu sempre falo isso quando eu tava fazendo treinamento, né? Que eu fui gerente de parceria de uma construtora. E Qual construtora? Pode Prática. falar? Construtora Prática. Fui gerente de parcerias lá e agora eu saí recentemente. Estou como gerente coordenador num projeto lá na Penha, da construtora ACL.
Luve. Não sei se eu posso fazer propaganda aqui. Mas Não, vamos lá. você pode apresentar para mim o incorporador, para eu fazer a empresa dele. Ah, claro, isso aí a gente faz sim. É, Ué? não é? O nosso trabalho é esse, Exatamente, é se conectar. Você sabe que todas as minhas indicações para fechar as construtoras e incorporadoras são através dos corretores? Eu acredito. Porque o corretor, o que acontece? Você não chega no incorporador assim de qualquer jeito. E claro, o meu trabalho não é comunicação. A comunicação faz parte do meu trabalho. O meu negócio é o marketing, é a comercialização, é fazer o produto vender o mais rápido possível com Você menos faz custo a questão possível. do tráfego também. Não, isso aí é outra parte. Sim. O meu negócio é o planejamento estratégico de qual produto viabiliza. Eu entro mais na parte da incorporação e na estruturação do todo o processo. Depois vem a parte de comunicação, vem a internet, essas coisas. A minha área é ser especialista em lançamento. Certo. Então, assim, eu estava fazendo uma análise. Todos os negócios que eu fechei foi através dos corretores. Eles apresentam para mim incorporador, aí eu fecho a minha empresa, vou lá, pego um produto do cara que ele podia estar vendendo em X tempo, e não está vendendo por coisas que ele errou, ou estratégias que ele não fez, ou tipo de materiais que ele não desenvolveu, ou equipes comerciais que ele fez errado, ou treinamento, ou precificação, ou pesquisa que ele não fez. Entendi. O grande Entendeu? problema hoje é a precificação. Mas vai lá, continua a sua linha de raciocínio. Aí, Ah, tá, vamos lá, voltando. A questão do imóvel. Para vender lançamento, a gente está vendendo uma ideia. O cara que vende lançamento, ele vende uma ideia. Não digo nem o sonho, porque assim, todo brasileiro tem o sonho de ter um imóvel. E o cara que já tem o imóvel, ele tem o sonho de dar upgrade. E o cara que já deu upgrade, ele quer dar um outro upgrade, mas ele quer dar um upgrade assim, tipo, eu vou pegar alguma coisa mais barata do que esse que eu já tenho, uma parte desse dinheiro que eu vendi esse imóvel grande, vamos citar um grande, eu compro um pequeno, e a outra parte eu aplico para comprar uma parte aplicada em investimentos e a outra parte aplicada no imóvel de planta para investimento. Por quê? Porque o imóvel investimento, ele vai dar ele tem uma rentabilidade maior e a liquidez é mais baixa, correto? Já no investimento, tipo um fundo de investimento, alguma ação, alguma coisa assim, ele tem uma liquidez maior porque você vende mais fácil, mas a rentabilidade não é tão grande. Então, para fazer esse contrabalanço. E querendo ou não, se ele vende um imóvel grande, ele consegue comprar 2 na planta. 3, sei lá. Ele consegue comprar 2 na planta. Por quê? Porque ele pode pagar os 2 durante o período de obra e esse dinheiro aplicado, ele quita um e o outro, quem paga é o inquilino. Mas ele tem que fazer uma gestão financeira bem equilibrada Sim. para acertar. Vamos lá. Se ele Quem já errar, chegou num apartamento grande, já tem essa Então, ideia. E só pegando... o público que a gente ataca hoje, que é o que tem mais venda, é o popular, é o Minha Casa Minha Vida. Ele tem muito mais venda, apesar de que o mercado de luxo vende demais. Mas o popular, ele tem mais venda, ele é muito mais veloz, Sim. porque as pessoas precisam comprar o imóvel, certo? Ontem teve um evento chamado Incorporar. Eu vi uma reportagem porque o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, ele participou desse evento e teve um dado lá de que o primeiro semestre agora de 2023 teve um aumento de 9,8% na venda de popular no Brasil. Então, eu queria até entender, Rodrigo, se isso teve algum reflexo nos seus negócios, Sim. esse aumento. E o que ele falou do cara que tem um imóvel e vende, põe 2 e o outro se paga com aluguel, essa é a minha realidade. É o que eu consegui fazer ao longo da minha vida. Comprar um, depois comprar outro, vender um e comprar mais um e colocar um para alugar e o aluguel paga aquele e é a minha realidade. E assim... E é popular, é tudo popular, não tem nada de alto padrão, de luxo. Sim. São tudo casas populares, apartamento popular, mas é a minha realidade. Então eu entendo bem o que você quis passar. Você já ouviu falar do Gustavo Cerbasi, né? Sim. Então, o Gustavo Cerbasi, ele comprou um apartamento com a esposa dele. Aí o que ele fez? Tava com o apartamento quitado, se eu não me engano, acho que era 200 mil reais. Ele vendeu, aplicou o dinheiro da venda, ficou pagando aluguel, com uma parte do dinheiro que dava na rentabilidade dos lucros, ele pagava aluguel, e ele construiu patrimônio com a venda do imóvel que ele comprou. Hoje o cara é riquíssimo, mas ele fez... Esse foi o ponto de partida, né? Foi o ponto de partida. Foi um ponto de partida. E toda vez que eu faço um atendimento com o cliente, eu falo, construção de patrimônio começa pela compra do imóvel.
Porque se você se organiza, se você entende, o que falta hoje é informação. Se você entende o que você está fazendo, a pessoa que está vendendo para você te explica direito o que você está comprando, todas as taxas, porque a gente sabe que tem taxa, principalmente no popular, que tem a evolução de obras, tem o INCC também, certo? Então, se a pessoa entende disso e quando ela vai lá começar a pagar o financiamento, ela já aprendeu naqueles 3 primeiros anos a poupar e a gastar dinheiro de forma inteligente, em 3, 4 anos ela quita o apartamento, ela quita o financiamento. Quitando o financiamento no popular, não sei se você sabe disso, mas você tem uns 2, 3 anos para você poder vender. Você não pode vender assim que quitar. Se ele foi beneficiado com algum tipo de Programa programa tal. Sim, sim. Tudo que foi programa governamental, ele Habitacional. o habitacional, ele atrapalha, ele Te prende ali um ele período, te prende né? por um período de tempo. Ele te prende por um período de tempo. Aí, depois que passa isso, você vende, você está vendendo um imóvel, digamos que 60% mais caro do que você comprou. Então, você construiu um patrimônio. Em 6 anos, cara, é difícil você achar um investimento que valorize 60%. Em 6 anos. É quase impossível. Quase Se impossível. você encontrar um investimento que valorize 10% a 12% ao ano, Você já levanta a mão pro céu. graças a Deus. Sim, sim. E ainda tem muito risco um investimento desse. Muito risco. Muito risco. O imóvel não tem. O risco que tem é estagnar. Na pior das hipóteses, na né? pior das Estagnar. hipóteses é estagnar. Igual em 2014, 2015, por conta do governo da Dilma, que deu isso. Que teve muita gente, que o mercado imobiliário deu um boom. E aí, em 2014, 2015, deu uma queda nas vendas. Deu uma queda nas vendas. Então, isso prejudicou. Por isso que a minha empresa quebrou, porque foi reflexo. Além de tudo, não tinha mais trabalho. A Então, construção civil ficou praticamente ficou meio parada, parada né? nessa época, eu lembro. Eu não conseguia mais pegar serviço com o cara, porque Não o cara tinha. tinha mais 5 empreiteiros, certo? Os outros empreiteiros tinham mais tempo que eu tinha mais tempo dentro da fábrica, mas não tinha tanto na obra. Então ele ia priorizar quem? Os caras que tinham mais funcionário e os funcionários dele. E aí ele me levava para fazer uma coisa ou outra, uma coisa ou outra, uma coisa ou outra, aquilo começou a não pagar minhas contas, eu falei, quer saber? Vou voltar a ser CLT. E aí foi quando eu conheci o mercado imobiliário. Maravilha, Entendeu? certo. E hoje, assim, né? Só para finalizar, o que falta muito pros clientes, como um todo, é informação. Falta muita informação. O pessoal, eles ficam naquela, disse que me disse que alguém disse. Todo lugar, se você parar para analisar, sempre tem alguém falando de evolução de obra, chaves e não sei o que lá, mas a pessoa não faz ideia do que ela tá falando. Ela tá falando porque algum amigo, parente de amigo comprou. E aí foi nesse telefone sem fio até ela. E a informação chega toda picotada. Eu não Rodrigo. acho que é falta de informação. Eu acho que é informação mal trabalhada. Porque a informação existe bastante. Não, então, A informação tá lá. O corretor pode não ter. O corretor pode não te falar. Se você for aqui, ó, Esse que eu ia falar. o celularzinho Não. ou pro computador, mas você hoje, na vai... era da informação, não tem informação. Não, mas é isso que eu tô Sim, falando. não, Tem a informação. tem. O problema É que a pessoa não busca. não é só a pessoa não buscar. Às vezes o profissional não foi treinado Sim. da forma correta Mas, E não para tem vontade passar a de buscar. informação. não, mas aqui nesse caso, a gente está falando com o Rodrigo e o Rodrigo foi treinado e ele vai passar a informação. E mesmo assim acontece, Rodrigo? Acontece. Você tá entendendo? Tem gente que É chega isso. sem saber nada, cara. Você tem que passar. Eu passei horas. Não, mas eu falo com assim. um cara na mesa que já tinha passado pela mão de 2 corretores, inclusive o cara já tinha comprado 2 apartamentos. Não, mas tudo Você tá bem. entendendo? Mas Você tá não é- entendendo? Mas aí não é a falta de informação, é a pessoa que É não isso. teve entendimento da informação, Então- não conseguiu compreender essa informação. Então, mas, não como tá foi faltando. mas como foi passada para ela? É aí que tá o lance. Pode ser passado errado. Se o cara passou por é 2 um erro de corretores, comunicação. ele tá no terceiro. Só para você ter uma ideia, falando sobre isso, sobre informação, não sobre imóveis. Ontem eu precisei fazer uma ligação num telefone público aí para tirar uma dúvida. Cara, eu sou tão cético com algumas coisas que eu liguei, peguei a informação com o atendente e não fiquei satisfeito com a informação que ele me deu. Falei obrigado e tal, desliguei e liguei de novo. Falei com outro atendente e o outro atendente me passou outra informação. Sabe o que eu fiz? Liguei de novo e falei com o terceiro atendente. Eu já fiz isso também. Cara, e aí o terceiro me falou um pouquinho do que os outros 2 tinham falado e me deu mais um norte. Então, assim, eu acho que o problema tá... As pessoas querem ter, elas querem poder, mas elas não querem saber como que elas vão chegar para ter.
Elas não querem saber da caminhada. Que é isso? É. Taxa, imposto e tal. É exatamente isso. Então, assim, a informação tá aí, tá aqui, no Google, onde você quiser. Tem o capacitado, o corretor que tá ali para orientar, mas às vezes a pessoa, cara, ela tá aqui, ó, eu quero comprar, eu até tenho dinheiro, até tem a possibilidade, às vezes nem tenho dinheiro, mas tem a possibilidade, vai pegar um subsídio, tem um FGTS e tal, só que ela não quer saber como que ela vai chegar lá. E aí que tá o problema. Você sabe qual que é, pra mim, assim, o que eu vejo, né? Eu tenho 4 anos de mercado, mas assim, o maior problema que eu vejo hoje, não é nem tanto a falta de capacitação para os líderes. É a forma como esses líderes trazem os caras pro mercado. Eles prometem, assim, sabe, aquele paraíso de grana, de o cara chega assim... E não é assim, cara, não é assim. O dia a dia é diferente, né, mano? É diferente, cara. Meu, você fala com 150 pessoas por dia em ligação, aí o pessoal fica a lista fria. Não é, cara, não é lista fria. É a forma que você tá ligando pro cara. Você não vai ligar pro cara e falar assim, eu tenho uma oferta de investimento, uma oportunidade de investimento no apartamento tal. Cara, não é assim. Você liga pra alguém, se alguém te ligar assim, você vai atender? Não vou, eu não vou. Eu tenho uma oportunidade pra você, é do quê? Eu tenho investimento em imóvel. Pô, obrigado, tchau. Ou então mandar um WhatsApp direto. Sabe? Tem outras formas de fazer isso. E às vezes os caras que estão na liderança não sabem como ensinar o cara e o cara não tem vontade de aprender mais. Ele tá focado no dinheiro. Todo mundo entra no mercado imobiliário por conta do dinheiro. Mas só fica aqueles que entendem o que realmente o mercado imobiliário é. O mercado imobiliário ele é uma profissão nobre, cara. Porque, pensa comigo, você tá entrando na vida da pessoa. Você tá entrando na vida da pessoa. A pessoa tem que abrir a vida financeira dela para você. Ela tem que abrir a vida financeira dela para você. Você vai saber onde ela vai morar. Entendeu? Você vai saber o número do apartamento dessa pessoa. Quantas pessoas tem na família? Quantas pessoas tem na família? Quem contribui com o quê? Se a esposa ajuda, se não ajuda. Exatamente. Cara, se você não fizer um atendimento de excelência com essa pessoa... Não vai ser uma experiência legal. Não é. E quando vende, não foi você que vendeu. A pessoa comprou de você. Eu fiz um atendimento uma vez. Essa história é até engraçada. Fiz um atendimento uma vez. É um case de sucesso? É, uma das coisas que aconteceu. Eu fiz uma venda uma vez a seguinte. Uma corretora da minha equipe recebeu um cliente da internet, né, que o pessoal chama de lead. Eu recebi, passei para ela. Ela conversou com a cliente. Não conseguiu estar no stand, eu fiz o atendimento. Aí eu fiz o atendimento, toda aquela demonstração completa, né? Que aí você mostrar pra pessoa como que é o apartamento, que ela vai usar e tal. E aí depois eu coloquei a cliente dentro do decorado, ela e o marido, e eles ficaram assim, sabe? Gostaram. Aí eles falaram assim, a gente tem mais 2 visitas. Depois de falar de preço e tudo. Falei assim, tá bom, pode ir. Se você encontrar alguma coisa melhor que essa aqui, pode voltar. Eu sei que você vai encontrar coisa muito parecida, mas igual esse aqui e com as explicações que eu tô dando pra você, você não vai encontrar. Ela tinha, acho que 3 visitas, 2 ou 3 visitas. Ela foi em uma. Porque era próximo de onde a gente estava. Lá na Vila Matilde eu tava. Ela em uma próxima, que era, se não me engano, no Tatuapé. 40 minutos depois ela mandou uma mensagem pra corretora falando, olha, ela vai mandar a documentação. Ela levou a ficha, eu só preenchi o nome e tal, a unidade, e ela levou a ficha, mandou a documentação. Por quê? Porque ela chegou no lugar e não foi bem atendida. E às vezes o produto não bateu com o que ela estava procurando. Mas a grande questão é que 90% dos produtos eles são bem parecidos. Eles são bem parecidos, mas o que diferencia? O que faz uma pessoa querer comprar? É o atendimento. O atendimento ele é essencial. Ele é essencial porque ele passa por você encantar a pessoa. Às vezes a pessoa não compra o imóvel. Ela compra você, ela compra a sua ideia, ela compra a forma que você fala, ela compra a empolgação que você fala. Então, para vender lançamento, cara, se você não tiver, desculpa a palavra, tesão pelo que você faz, não funciona. Não adianta... Não funciona. A pessoa compra de você, você nunca vai aprender. Você nunca vai aprender. Nunca aprende. Não adianta ser só um bom vendedor, né? O cara tem que amar e gostar. E de pessoas. De pessoas. Porque o grande ativo do mercado imobiliário não são os imóveis. Porque
São Paulo inteiro está à venda. Isso é uma frase que minha prima me disse e eu nunca mais esqueci. São Paulo inteiro está à venda. São Paulo inteiro está à venda. Mas o grande ativo são as pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão construir lares ali. São vidas, vão nascer crianças ali, entendeu? Vão ter momentos bons, vão ter momentos ruins, vai ter luto, vai ter nascimento, vai ter, sabe, tudo, jantares ali, sabe, momentos de lágrimas, momentos de adoração, de tudo, tudo, dentro de casa. Então, assim, o imóvel, ele é praticamente o pilar, né? O pilar, eu esqueci o nome agora, acho que é a coluna de Maslow, que vem as necessidades básicas do ser humano. Sim. Então, ele é o pilar disso. Porque você não se alimentaria bem se você não estiver dentro de um lar. Você não vai dormir bem se você não estiver dentro de um lar. Você não tem segurança se você não estiver dentro de um lar. E não tem educação se você não estiver dentro de um lar. De uma casa bem estruturada. Entendeu? Então, o imóvel, ele é essencial para a vida humana. Então, por isso, cara, que o corretor de imóveis, isso é dica para os colegas, tá? Eu faço muito isso. Estudem. Estudem, sempre que possível estudem. O Cresce tá aí, tá sempre tendo palestra, tem curso pra caramba de graça na plataforma do Cresce. Estudem, 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 estudem. Não só o corretor, mas qualquer profissão. Você quer ser bom na sua área? Estude. E aprenda a vender. Cara, aprenda a vender. Uma coisa interessante que o Rodrigo falou aí, Fabio, nos exemplos que ele deu após ele falar da pirâmide de Maslow, você repetiu acho que 4 vezes. Lar, lar, lar e lar. Eu acho que um lar é diferente de uma casa. Uma casa é uma casa. Um lar é quando tem pessoas ali, cara. Então uma casa, você vê uma casa, pode estar abandonada, é só uma casa. A partir do momento que tem pessoas ali dentro, ela se torna um lar. E eu acho que esses exemplos que você deu aí, que a gente vive num mundo tão louco, né? A gente estava falando disso aqui agora há pouco, da tecnologia e tal, e da rapidez, da velocidade. A gente não para pensar nisso, né, cara? Eu falei com um amigo meu recentemente de um episódio de uma casa que pegou fogo perto lá da minha residência e tal. E aí eu fiquei sabendo das dificuldades daquela família. E aí, cara, você para pensar... Pô, o lar é pra onde você vai depois de um dia de trabalho, bom ou ruim. Pô, se você tem o seu lar... E aí aquelas pessoas daquela casa, como eram 4 ou 5 pessoas, algumas pessoas acolheram elas. Então uma dormia aqui, outra foi dormir ali, elas se separaram. E não estavam mais no seu lar, estavam em lares que apoiaram ali naquele momento. Cara, você imagina a situação de você, depois de um dia difícil de trabalho, que é normal, acontece, e você não poder ir pro teu lar, cara. Você tem que... Estão te ajudando, mas não é sua casa. E eu falei isso pro meu amigo, eu falei, cara, a gente não para pensar nessas situações, porque tudo que a gente quer, cara, é chegar em casa... Sentar no sofá, deitar na sua cama, descansar. E se você não tem isso, pô... É verdade. Você não tem nada, praticamente, E cara. uma coisa que você falou sobre a velocidade aí, a gente estava até falando antes de começar a gravar, sobre a velocidade das coisas, que a gente quase não para. É muita informação, o nosso cérebro não processa tudo. Uma coisa que não sei se vocês já perceberam, mas... Pega aqueles senhoras, aqueles senhores assim que tem mais de 60, 70 anos. Vai chegar um determinado momento que eles já estão fazendo isso, né? Eles estão parados, assim, ó. Esperando. Na frente de casa. Eles não estão esperando, cara. Eles estão relaxando a mente. E você para pra conversar e ó... Eles não botam a mão no bolso. Eles não botam a mão no bolso pra mexer no celular. Eles não pegam nada. Eles estão 100% focados em você. E isso é o que tá faltando hoje pra nós, assim, de uma forma geral, sabe? É essa parada, assim, pra conversar. A gente tem muita coisa pra resolver, tudo de uma hora pra outra. Igual, o celular tá aqui porque eu sei que daqui a pouco começa a chegar a mensagem. Entendeu? E como eu tô dando a entrevista aqui, eu não quero ficar mexendo. E isso atrapalha bastante. Atrapalha bastante a gente processar informações. E isso acaba também impedindo que a gente aprenda determinados assuntos. Igual, um exemplo, como é que você vai conseguir estudar, sendo que às vezes o que você vai estudar, a plataforma está no celular. A plataforma está no celular. Aí você está aqui estudando, aí o que acontece? Notificação de mensagem. Notificação de mensagem. Notificação de mensagem. E vai.
Você não consegue, cara. Não consegue, não tem como. Não dá pra processar, o cérebro não processa o aprendizado. Porque é como... não sei se vocês já viram aquele filme de comédia que o cara tá olhando aqui e daqui a pouco passa alguma coisa e o outro olho... Vai embora. Cara, é o que acontece com o nosso cérebro. Aí fica cansado. Aí entra o burnout, entra a ansiedade, entra a depressão. Por quê? Você foca muito no que vai acontecer ou no que já aconteceu e esquece do momento presente. E o lar te proporciona isso. Quando você tem uma família que vale a pena você deixar a tecnologia de lado para focar nela, muda muito. Isso faz parte. Aí já foge um pouco da questão do mercado imobiliário. Mas é mais uma questão familiar e até espiritual, né? Por quê? Porque a primeira instituição que Deus criou foi a família. Exatamente. Foi a família. Deus não criou a igreja primeiro. Não criou casa, ele criou a família. A família cria a casa. E a casa se transforma num lar quando a família tá unida. Entendeu? Então, são pontos importantes que a gente precisa avaliar antes de fazer qualquer decisão, principalmente, né? Que se você não tem uma família estruturada, você pode ter uma casa, mas você não vai ter um lar. Você não vai ter um lar. Vai ter pessoas que vão estar sempre digladiando ali, brigando o tempo todo. É muito louco essas coisas, cara. É doideira. Eu acho que a gente sempre tá falando dessas questões, né, Fábio? Mas, ô Rodrigo, vamos lá. E qual que é a região que você atua hoje, cara, mais forte? Eu tô na Penha. Tô na Penha. Mas assim, eu gosto muito da Zona Leste. Gosto muito. Até porque, né, tem raiz aqui. Só que o meu foco de atuação, ele tá da Patriarca até o Tatuapé. Então, os lançamentos daquela região ali, você está envolvido em alguns. Eu tô. Eu conheço alguns, entendeu? A imobiliária que eu atuo hoje, ela tem vários lançamentos. Tem vários lançamentos, até porque é o forte dela. Tem terceiros e tal, mas atua bastante em lançamentos. É a Medi. Tiago, né? Eu trabalho com ele desde 2021. 2021. Tiago. Tem um... pessoal da prática lá também, o Orcioli e o Sandro, que eu sou muito grato, né? Porque eu trabalhei com o Orcioli na época que a gente... na imobiliária Tatuapé. Começamos na mesma época, né? E eu tava ano passado quase saindo da profissão. Eu tava lá em Jundiaí trabalhando numa serralheria. Aí ele me ligou. E aí, Tostó, você tá por onde? Eu falei, cara, eu tô em Jundiaí. Vou sair um pouco do mercado imobiliário, como eu vou casar, eu preciso levantar uma grana com urgência e eu tava patinando, né? Por conta de questões pessoais e espirituais, assim. Eu tava sabe, com a energia lá embaixo, meio down. Eu falei assim, eu vou focar em uma coisa aqui que eu faço bem, que é a habilidade manual. Aí eu não penso. Porque quando eu tô com as mãos em atividade, parece que o cérebro ele dá uma descansada. Por isso que eu gosto de fazer atividade física, eu caminho bastante. 5, 10 quilômetros pra mim, assim, ó. Eu nem ligo, nem sinto. Eu ando 10 quilômetros como se eu estivesse indo daqui na padaria. Tranquilamente. E aí ele me chamou, não, vem pra cá, vou colocar você na gerência da prática, aqui na parceria e tal. E isso abriu as portas, sabe? Porque eu redescobri uma personalidade minha. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas que hoje exercem cargos de liderança, elas subiram até lá, mas elas não têm essa questão. Pode até ser um pouquinho de prepotência minha no que eu vou dizer, mas liderança não é para todo mundo. Porque liderança, o cara que ele tá na responsabilidade de servir, de liderar, ele é o que mais trabalha, ele é o que mais serve. Por quê? Porque, um exemplo, se eu sou o líder de vocês, você tá cuidando da sua carteira de cliente e você tá cuidando da sua. Eu tenho que cuidar de vocês dois e da carteira de vocês. Eita. Eu tenho que cuidar de vocês dois, da carteira de vocês dois, eu tenho que pensar na família de vocês, porque o que eu fizer reflete em vocês. Então, a liderança é um serviço, não é um status, não é um cargo de superioridade. É o cara que está à frente, é o cara que se sacrifica, é o cara que trabalha. E eu sou muito grato ao Orcioli por conta disso, entendeu? Porque ele me puxou para a liderança. Ele falou, você tem isso, isso e isso, que eu tenho certeza que vai dar certo. E, cara, esse último ano, apesar de os 3 primeiros meses eu ter batido lata, de abril até o mês passado, eu não me preocupei com a minha conta, com o meu saldo bancário. Ai, toma, Débora, tá, eu vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu casei em julho, eu fui pra Ubatuba, passamos 3 dias lá e foi tranquilo, sabe? Aproveitamos bastante e sem se preocupar com o saldo. E o ano passado não tinha sido assim.
Eu vendi mais esse ano, nesse período de tempo, do que eu vendi praticamente a minha carreira toda. Legal. Entendeu? E eu sou muito grato a ele por conta disso. Entendeu? E eu sempre procuro sempre fazer essa questão de gratidão. Eu falo pra ele que... Eu já tinha falado pra ele que eu já era grato porque ele tinha me trazido uma vez, aí eu saí por outras questões que pesaram na questão emocional que estava do ano passado. E é isso. Aí agora, né, abriu essa oportunidade para eu tomar conta de uma equipe e de coordenar esse produto na Penha. É uma outra janela que se abre e só se abriu porque ele me tirou de lá dentro da serralheria de Jundiaí. E eu sou grato a ele por isso. E agora eu quero dar o meu melhor para ser campeão de vendas na empresa. Eu quero ser campeão de vendas, isso, sabe? Não, e vai ser. Não é nem pelo status, cara. Não é nem pelo status, é pela conquista, sabe? Porque a gente sabe, vai ser o campeão de vendas, é status. Não é pelo status, cara. Não é pelo status, é para saber que você venceu, sabe? A minha família, ela veio de uma linhagem muito pobre, muito pobre. Minha mãe, ela me conta que com 7, 8 anos, cara, ela pegou comida do lixo. Lá no sul da Bahia, região pobre pra caramba, ainda tava em desenvolvimento de questão de pelourinho, essas coisas, sabe? É uma área muito carente e ela veio de lá. Veio pra cá com 14 anos pra morar no quartinho da empregada, ela e minha avó. Então é questão de honra, sabe? É questão de honra. E o mercado imobiliário, ele possibilita essa abertura. E o meu sonho né? O meu sonho é entrar no mercado de alto padrão. E é exatamente por conta disso. Não é por ganância nem por nada. Imagina, o filho da mulher que morava no quartinho da empregada tá abrindo a porta para a pessoa comprar com ele. Comissões são altíssimas, são extremamente atrativas? São. Mas não é esse o foco. É essa questão mesmo, assim, de falar assim, olha, saí de lá e cheguei aqui. Não trabalho para vocês, igual quando estava aqui. Eu trabalho com vocês. É lado a lado, com né? vocês, é lado a lado. Vocês não são maiores que eu. E eu também não sou maior que vocês. Vocês precisam de mim e eu preciso de vocês. Sabe? São pontos, assim, no meu objetivo profissional que eu quero ter. E... Cara, de verdade, eu gosto dessa profissão. Eu gosto. Eu gosto demais, eu gosto de gente. Eu chego no meio de um monte de gente, eu já cumprimento, abraço, sorrio. Minha esposa até reclama que eu abraço demais. Eu abraço demais. Ela reclama. Você abraça demais e eu... Mas... Faz parte, né? Faz parte. Eu falo, você é do abraço, eu sou. Legal. Ô Rodrigo, e aí os lançamentos, eu tinha essa pergunta, você já respondeu, né? Que você trabalha com lançamentos e tal. E quando é um imóvel usado, não tem lá? Você trabalha só com lançamento? Não, tem. Tem também? Tem. A imobiliária que eu atuo tem. Certo. Foi por isso que eu fui pra imobiliária. Porque, assim, de certa forma, é bom trabalhar para uma construtora? Mas... Que era o caso da Lopes, lá atrás. A Lopes é a imobiliária. A imobiliária. Ah, tá. Só que a Lopes, ela te exige que você fique focado em um único produto. Por ser uma imobiliária que tem uma carteira gigantesca. Os caras falam, você pode vender tudo, mas se você não focar aqui, você não vai vender. E de certa forma faz sentido. Mas pensa comigo. A gente está falando com 150 pessoas por dia. Aí a pessoa fala assim, quero o produto A. Mas o que você tá não é o A que ela quer. Não é as especificações dela. Aí você vai perder essa pessoa para outro cara vender, sendo que você já fez um trabalho, já ensinou o cliente, já aqueceu o cliente está empolgado. Aí você vai perder isso aqui para levar para cá, e outro cara, ela vai lá em outro lugar e compra com outro cara. E o que compensa mais para o corretor? Trabalhar para a construtora ou para a imobiliária? O que compensa mais para o corretor é o que mais define ele, sabe? Eu sou um cara proativo. Eu gosto de saber sobre tudo. Um exemplo, eu gosto de saber como é que funciona o mercado de terceiro, como é o de locação e como que é o de venda de lançamento. Então, se eu vejo que tem o lançamento aqui, vamos citar um exemplo. A gente está aqui, São Miguel, Itaim, né? Tem um lançamento aqui no Itaim. Mas tem um outro, mais a 2 km mais para frente. Eu quero saber qual que é a característica dele. Por quê? Porque se o cara não couber aqui e lá for mais interessante para ele, eu vou levar ele lá. E se o cara trabalha diretamente para uma construtora e ele faz isso, é antiético. Certo. É uma prática comum.
Todo corretor faz. Mas é antiético. Por quê? Porque você vestiu essa camisa. Você vendeu fora, aí fala assim, mas eu tô perdendo venda. Não, você tá perdendo venda. Você tá vendendo, tudo bem. Mas se o cara da construtora descobrir, se o diretor, o gerente, o superintendente descobrir, você tá fora. E se ele te tirar e falar, você tá queimado no mercado. Você tá queimado no mercado, porque o mercado imobiliário ele é gigantesco e ao mesmo tempo é desse tamaninho assim, ó. Porque você sempre você sempre vai trombar com alguém. Eu não vou falar o nome do cara aqui, mas eu conheci um cara que Então, teve que ir apesar... embora do país. Que bom que ele tinha grana pra ir embora. Né? Ele tem grana, eu acho que ele foi dentro de um container escondido, porque nem Irmão, isso ele tinha, irmão. Teve uma corretora No que eu mercado descobri que ela foi... imobiliário, irmão. Ô, cara, pior que obra é o mercado imobiliário, irmão. É facada. Eu descobri que uma louco. corretora foi assassinada dentro do plantão, irmão. Sério? Foi assassinada dentro do plantão. Essa eu nunca vi. Ela era avião, a mulher vendia demais, mas eu não sei o que aconteceu, o que ela fez, se ela foi uma venda quadrada, não sei. Se parece que a mulher do cara, o irmão do cara, comprou um imóvel com ela, aí as taxas, sabe, sufocaram, uma coisa assim. Aí o cara foi lá e sentou o dedo nela. Eu vi já corretor vender apartamento, receber o dinheiro e não fazer contrato falsificado. Mano, eu já vi cada Eu acho que negócio. todas as profissões têm uns probleminha, né, cara? Tem. Não ia ficar de fora a É corretagem. por isso que eu falo pra você que o mercado, o corretor de imóveis, ele tem uma profissão nobre, porque ele tá mexendo com uma coisa muito importante, cara. E às vezes é as economias de uma vida. Se você não fizer um negócio com ética, com transparência, explicando tudo, deixando bem claro e fazendo tudo de uma forma que seja atrativa pro cliente, por quê? Você tem dois clientes quando a gente trabalha com lançamento. É a construtora e o comprador. É o quem produz e o consumidor. Nós estamos no meio. Tem que ser bom para os dois. Eu sempre falo isso também para os clientes. Tem que ser bom para os dois. Por quê? Porque ele tem o produto. E você quer comprar. O que eu faço? Eu caso as informações para que fique justo para todos. Fique justo para todos. Tem que falar sobre todas as taxas, porque muitas taxas não são impostas pela construtora. Você tem que entender sobre o contrato, entendeu? Às vezes o cara tá com dúvidas, às vezes fala, olha, isso é contrato padrão, não muda. Se você for olhar em outras construtoras é do mesmo jeito. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa tem que estar segura. Porque, querendo ou não, muita gente espiritualiza. Eu perdi uma venda por conta disso. A pessoa espiritualizou o negócio. O contrato foi, aí voltou, porque tinha uma planta com uma especificação diferente. Aí foi de novo, aí o nome do cliente estava errado, aí voltou. Aí quando foi, o cliente não assinou, esperou os dias, né? Que ela já tinha assinado 2 vezes, aí ela esperou. Aí foi na frente do projeto, ela já começou a espiritualizar, tá dando tudo muito errado, não sei o quê. Falou, não, mas isso é sistema dá erro, a gente sabe que dá erro. Acontece. Não devia acontecer, mas acontece. Aí, ela foi na frente do projeto. E o endereço do projeto, ele é literalmente do lado do aeroporto, lá no Jabaquara. Literalmente, é muito próximo, cara. Se você subir no último andar assim, Ela desistiu. você já vê a pista. Aí passou 1, passou 2, passou 3, passou 4 aviões. Ela desistiu. É muito avião, eu trabalho home office, não sei o que lá. Aí eu, né, falando pra corretora, fala pra ela pra gente visitar, pra ela ver qual que é a acústica do negócio. Eu explico pra ela que em determinados detalhes da janela, ela pode fazer um tratamento acústico que vai isolar a sala dela. Aí ela, não, ela vai desistir. Eu falei, tudo bem, paciência. Eu fiquei, né, sabe? Falei, quer saber? Vou embora. Depois que a cliente desistiu, cara, era acho que 2 horas da tarde. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Acabou o dia. Por quê? Porque tinha explicado tudo pro cliente, que a gente tinha gostado do projeto, tinha gostado do fluxo de pagamento, o cliente tinha mais grana. O cliente tinha mais grana para colocar. Eu falei, não, dá uma segurada nessa grana. Por quê? Porque você pode fazer o acordo no contrato padrão e eliminar todas as parcelas. Fica só com aquela coisinha da caixa da evolução de obra. Aí o cliente falou assim, nossa, interessante. Por quê? É uma coisa que eu também costumo explicar para os corretores, né? E isso, às vezes eles não entendem. Se o cara tem dinheiro para pagar o apartamento todo no período de obra,
certo? Mas... Não, peraí, vamos voltar. O cliente tem dinheiro para pagar o apartamento todo no período de obra. Ele consegue pagar parcelas altíssimas. Aí eu falo pro cara 100% assim... 100% você fala? Isso, 100% do período de obra. Eu falo assim, cara, obedece a tabela. Obedece a tabela. Ah, mas vai ficar muita grana lá, não sei o que, pro financiamento. Não precisa. Dá o ato. Dá o ato. Aí vai, você consegue pagar 10 mil reais de parcela por mês. Por que pagar 10 mil? Sendo que no outro mês você tem 10 mil mais INCC em cima de 10 mil. Saca? Aí eu falo pro cara, elimina o INCC. Deixa baixinho e vai eliminando, amortizando tudo. Por quê? Porque aí quando chega lá no final, você pagou o apartamento com baixo valor de INCC em cima dele. Se você faz ele no período de obra completo, você vai dar uma entrada alta. Se você der uma entrada alta, top, maravilha, beleza. Só que faz parcela baixa, deixa pro final. Por quê? Você faz parcela baixa, você vai pagando essas parcelas baixas e aquele dinheiro que você tem, você amortiza do final. Já não tem INCC em cima dele, sabe? Você não tem uma correção em cima de um valor alto. E fica só com essas parcelas pequenas. E aí, quando chegar lá no final, você quita. Se ele for financiar com o banco, né? Se ele deixa tecnicamente, né, no sistema SFH, que não é o do Minha Casa Minha Vida, ou não é associativo, é aquele que você busca o financiamento só depois que você pega a chave. Então, se o cara fizer nessa modalidade, ele tem essa opção. Porque ele faz aquilo ali na forma mais confortável, ele vai amortizando o saldo final, em um ano ele elimina o saldo devedor total, e aí ele vai pegando o que for sobrando e vai amortizando. Mas aí ele paga 2 INCC. Paga um só. Não, ele paga 2. Ele paga do mês e ele paga o residual em cima do valor total do apartamento. Porque se ele for fazer o crédito não associativo, ele vai ter que pagar o INCC pro construtor. Não, é isso que eu tô falando. Ele faz o associativo, ele vai pagar o INCC pra Caixa. Não, mas tem INCC também. Evolução de obras, mas no final, o que acontece? Exemplo, você comprou um apartamento e vai pagar a entrada e vai fazer o financiamento só depois. Certo. Quando chegar, exemplo, você pagou 20% desse empreendimento lá, e você estava todo mês pagando lá 100, 120 reais de INCC em cima da parcela. Sim. Quando chegou nos 20 meses ou nos 36 meses depois que você vai entrar na parte do financiamento... Porque tem o INCC no saldo devedor. É isso que eu tô falando. Aí comeu toda a sua entrada, porque é 20, 30, 40 mil. Não, então, é isso que eu tô falando. A entrada que você pagou, é praticamente como se você não tivesse dado nada. Não, então, é isso que eu tô te falando. Agora, se você faz o financiamento no período da construção, aí o cenário muda. Por quê? Porque o incorporador não pode te cobrar o INCC residual. Não Sim. pode, isso é contra a lei. Certo. Porque ele já recebeu o dinheiro da Caixa, o financiamento já foi feito, você está pagando para a Caixa. Mas no caso do lançamento... O crédito associativo e o crédito não associativo é duas coisas distintas. Quando você tem o crédito não associativo, o incorporador pode cobrar de você o INCC. Ele pode cobrar de você o INCC, porque você ainda não financiou o apartamento. Pode fazer um corte aí. Pode fazer um corte. Volta esse trechinho aí. Você não financiou o apartamento, então ele vai cobrar de você o INCC do mês e o INCC no saldo do apartamento. Que foi o que aconteceu com a gente, ok? Beleza. Agora, quando você faz o crédito associativo, o que é o crédito associativo? Você já compra o apartamento, paga a entrada por cara e já foi aprovado na Caixa. Tá. Você já vai pro financiamento da Caixa. Só um ponto. Aí trava, congela o financiamento. Mas esse é o ponto que eu não me fiz ser entendido. Se você obedece, mesmo que seja no associativo ou não, você obedece a tabela padrão da construtora, certo? Vai sobrar lá o saldo devedor. Aqui, digamos aqui, que é onde está meu celular, é o saldo devedor. Aqui você tem uma entrada e nesse meio de tempo você tem as parcelas. Certo. Você faz assim, você tem do dinheiro para pagar tudo. Você tem do dinheiro para pagar tudo. Você dá a entrada, deixa as parcelas do jeito que tá, o mais confortável possível, para você amortizar aqui do saldo devedor. É isso que eu tô falando. Sim. Aí você elimina um excesso de saldo de INCC em cima do saldo devedor. É isso que eu tô falando. Porque se for uma parcela... Porque se uma parcela mais alta, você tem uma correção de INCC mais alta em cima das parcelas. Sim, eu sei. É você isso fala que eu tô pro cara entendendo. fazer, mas não mesmo que não assim, teria o INCC, sim, mas seria a longo menor. prazo, Você tem por menos tempo, entendeu? É isso que eu tô falando. Mas a longo prazo, dependendo do tipo de financiamento, se for crédito associativo ou não, você acaba perdendo dinheiro.
Não é que você Não, perde não, dinheiro. é isso que eu ia falar, É não- que assim, você vai pagar de qualquer jeito, mas é diferente você pagar pra caixa e você ter que pagar a paulada e o lá pro percentual, incorporador lá na frente. mas e o percentual? O que ele tá querendo dizer é que se isso, for o uma percentual parcela, de INCC é se for uma menor. parcela, Sim, é menor, tudo bem. eu acho que isso fica até Não tem bom. pra onde correr do INCC, cara. Sim, não dá. sim. Porque você tem que entender Você uma tem coisa. que tentar diminuir ele. Vamos supor, você tem aí por ano de 10 a 12% de INCC. Isso. Certo? Então você comprou um apartamento de 200 mil. Você pagou 40 mil de entrada em 36 vezes. Você foi lá e pagou os 20%. Perfeito? Certo. Então você vai financiar 160 mil. Isso. Perfeito? Tá bom. Teoricamente, né? Teoricamente. Esse 160 mil virou 180, dependendo do INCC. Se não for o crédito associativo. Se não for mas- crédito associativo. Por Mas quê? aí é que Por tá. quê? Porque o incorporador pode cobrar de você porque ele não recebeu o dinheiro da Caixa para fazer a construção. Ele construiu com o dinheiro dele. Então ele está dentro da normativa da lei dele cobrar de você porque ele tem que repor esse dinheiro que foi investido. Mas você sabe que tem Essa empresas paulada- que mesmo no associativo ainda cobram INCC, né? Então, mas aí são outras coisas que algumas Eu acho- incorporadoras fazem que não pode. O cara pode cobrar o INCC em cima do saldo da sua entrada. Ele pode fazer isso. No período obra. No período obra, ele pode fazer. Agora, cobrar de você quando ele recebe da Caixa, ele não pode fazer isso. Não, o porque saldo ele já devedor recebeu. congela. O saldo devedor congela, no associativo O congela. associativo congela. É isso que eu tô falando. Quando você não O congela, associativo é o melhor pra É. pessoa, entendeu? principalmente quando é o primeiro imóvel. É o melhor. Quando você está fazendo uma questão do investimento, o cara quer pagar ele só no período de obras, se você oferece para ele a condição dele amortizar o saldo devedor ao invés de colocar parcelas altas, fica mais interessante, porque é isso que eu estou querendo dizer. Sim. Se você vai fazer durante o período de obra, você dá 100 mil de ato, vamos colocar um apartamento de 350 mil, você dá 100 mil de ato, aí você coloca 30 parcelas de 5 mil. Certo? Você coloca 30 parcelas de 5 mil, dá 160 mil, certo? Mais ou menos. Vamos confirmar aqui que é melhor fazer Mas as é um contas. associativo ou não associativo? Não. No 100 mil, né? 100 mil mais 30 vezes 5 mil. 100 mil. Não. Tira os 100 mil. É. É. Dá 150. Oxi. É isso aí. 150 mil. Colocou vírgula. 150 mil, é que eu coloquei o sinal errado. É. Aí você põe mais 100 mil. Dá 250 mil. Vai ficar um saldo devedor de 100. Vai ficar um saldo devedor de 100. Certo? Só que esse cara pode pagar 10. Todo mês ele tira 5 mil desses 100. Entendeu? Ele já não vai estar pagando INCC. Ele vai estar, além de quebrar o INCC em cima dos 100 mil, ele vai pagar por menos tempo esse INCC. Sim. Ou então ele pode eliminar as parcelas de financiamento em as parcelas do período de obra em metade do tempo. É isso que eu falo, porque o interessante é, você não vai deixar de pagar o INCC. Você só vai deixar ele de pagar pelo período todo. E às vezes por cima de um valor maior. Porque o INCC vai dar 12, 24, dá máximo 30% de INCC em cima de 100 mil, é 30 mil. Mas e se for 50? Entendeu? É isso que eu falo, que às vezes a gente precisa fazer as contas para analisar qual é o melhor caminho. Tem que fazer a conta inversa para explicar para o cliente. Não, Eu queria aproveitar esse gancho aí e perguntar. Hoje, você que trabalha na corretagem, hoje eu tô falando menos porque eu tô deixando o Rodrigão falar. Viu? E aí, Kaique? Beleza? Ó, o Kaique. Kaique acabou de acordar. Caiu da cama? Sai da cama. E aí, Kaique? E aí? Vou subir minha logo. Pode subir, é isso aí. Eu tô deixando o Rodrigão falar, porque hoje o condutor é o Potter, hoje eu tô de copiloto. a gente- Hoje eu tô de copiloto. Eu gente. acho que é Hoje só... ele é o piloto. O interessante dessa parte do INCC é, primeiro, você vê... Entender de matemática, irmão. Não, e assim, você explicar pro cliente e o cara tem que entender isso, porque é muito interessante, É isso porque que eu ó, quero fazer a você pergunta. tem uma puta experiência, eu nem tanto, o Rodrigo tem uma puta experiência e mesmo assim vocês têm pontos de vista
divergente. Você vê Mas se a que gente tivesse com o interessante, papel cara. na mesa, se a gente tivesse com Não, o papel na mesa, o a gente se resultado ia entenderia. ser Não, o resultado é o mesmo. Só que é uma coisa que é difícil de entender. Você imagina para uma família, um casal que tá lá no PDV lá, e você tem que, entrar na mente do cara e fazer que o cara consiga entender isso. plantar a ideia. Essa Então vai lá, pergunta. manda lá. Então, eu ia. Em cima disso, a gente tem informações bem técnicas, certo? E Certo. eu acredito que hoje o consumidor ele tá muito mais apto a entender. Será? Não, claro que tá. Ah, beleza. Manda A pessoa bala. tá mais apta a entender. Agora, se a pessoa é preguiçosa ou ela tem vagabundice mental, aí não é culpa de quem tá vendendo, meu irmão. Mas infelizmente, cara, Mas aí também a falta pessoa... informação. Então, né? o golpe tá aí, cai quem quer. Exatamente, Entendeu? esse é o ponto. Dê a César o que é de César. Se a pessoa quer ser enganada, é problema dela. Ela seja enganada. É. A informação tá aí, ela pode correr atrás e explicar. Sim. Ela pode entender. A minha pergunta é, os corretores de hoje, eles estão mais capacitados, mais preparados para passar a informação correta ou eles têm mais preocupação em só vender? Olha, desde que eu entrei no mercado, a maioria das frases que eu escuto é: eu quero vender. Eu quero vender. Hoje em dia, né, em vista de antes, está muito mais fácil do cara se manter no mercado e às vezes o cara ele não fica. Porque, voltando pro celular, eita, isso aqui, ele é mais completo do que a Biblioteca de Alexandria. E a Biblioteca de Alexandria, a gente sabe que, historicamente falando, foi o lugar onde se acumulou mais conhecimento, certo? A gente tem muito mais coisas aqui, ó. Qualquer assunto que você digitar no Google ou no YouTube, você tem 5, 6 especialistas bons e renomados para te ensinar. O mercado imobiliário tá cheio de corretor influencer, cara. Tá 50. cheio de cara. Tá cheio de cara que, assim, fantástico, assim. Você olha o conteúdo do cara, você fica assim, meu Deus do céu. E o Cresce também disponibiliza, mas ninguém quer, cara. O cara quer vender, quer vender, quer vender, quer vender. Quer vender. Aí você vê, de 50 corretor que fica no plantão, tem 2, 3 que estão buscando conhecimento de mercado. E o resto tá buscando performance de venda. Não, falo, esses 3 caras é os caras que querem performar com excelência o trabalho de corretagem. Os caras entendem que a vida do corretor de imóveis passa pela credibilidade que o nome dele tem. Porque o corretor de imóveis é como eu falei há pouco tempo atrás. Se o cara ele age com falta de ética de uma empresa para outra, todo mundo fica sabendo. Certo? Se ele age com falta de ética com os clientes também ficam sabendo. Porque notícia ruim espalha mais do que notícia boa. E muito mais rápido. É igual uma epidemia, a notícia ruim. Se alguém falar que você não presta, isso espalha. Para destruir a fama de alguém, a carreira de alguém, a vida de alguém, com frases mal colocadas, é muito mais fácil do que para você dar moral para alguém. Construir uma casa, um prédio, demora 3 anos, mas a demolição é 10 segundos. É 10 segundos. Então, assim, a gente tem que entender, como corretor de imóveis, como pessoas que trabalham na área comercial, que primeiro vai o nosso rosto e o nosso nome. Depois vem o produto. Por isso que a gente tem que entender de pessoas e tem que fazer o melhor para que essas pessoas entendam do que você está falando. Mas você acha que hoje tem mais corretor qualificado? Não, estão buscando. Tem muita gente que está buscando, mas ainda assim Ou você acha relativo. que essa facilidade das pessoas virarem corretores deixa o mercado com muito mal profissional? Sim, deixa. Muito mal profissional. Tem muita gente que só tá Porque a pela venda. rotatividade de corretor é muito grande. Em plantão mas Não em é? imobiliária fica menos. Então, e aí é isso que eu te falo. O cara mesmo para trabalhar com corretagem viver daquilo, porque assim, eu imagino que o corretor é um cara que se ele performar, ele tem que ter uma vida boa, Sim, né? tem que ter uma vida boa. Ele quer vender um produto para pessoa, ele quer vender um apartamento, é que nem eu falo para um cara, pô, você vai ser corretor, mas você tem que ter sua vida organizada, você tem que ter uma vestimenta, você tem que ter um automóvel, você tem que mostrar que aquilo que você tá vendendo tá no mesmo nível que você, não é? Sim. E hoje eu pelo menos vejo que muita gente tá vendendo, mas a pessoa não tá no nível daquilo que ela vende.
Mas aí é disciplina financeira. Então, mas é aí... indisciplina, né? É isso que eu te falo. Por isso que eu te fiz essa pergunta. A gente tem mais corretor qualificado ou menos? Porque a gente tem muito corretor. Tem muito então, mas corretor. vamos lá. Indo por essa linha, rapidinho aqui no ponto que você falou, de 50 tem 3 bons e tal. Eu acho que isso é em qualquer profissão. Eu acho que a gente pode generalizar isso facilmente. Não, sim, tudo é em qualquer profissão. Isso, então a gente pode generalizar isso. Aí vamos lá. Por que tem 47 ruim e 3 bom? Eu acho que hoje o mundo imobiliário ele tá muito grande, cara. Tá. Você passa hoje num terreno que era um casebre ou era um estacionamento, amanhã você passa tem um prédio. Tem que vender isso aí, cara. Então, assim, você acaba recrutando pessoas que não têm experiência, que não quer se especializar, e acontece isso. Então, quem vai se sobressair? O que o Rodrigo falou lá no início. E quem tiver preparado, quem tiver tesão em fazer aquilo ali, quem tiver se especializando para fazer aquilo. Eu acho que é basicamente isso. Não sei, mas o que eu quero dizer é que, assim, quando você tem esse número grande de pessoas trabalhando, você tem um número grande de pessoas não desenvolvendo a profissão da melhor forma possível. E aí o que atrapalha o trabalho daqueles que realmente desenvolvem aquele negócio que a gente estava falando. Ou não, cara. Às vezes, para ter o bom tem que ter o ruim. Sim. Então, cara, às vezes não... Se a gente for pensar pelo copo meio cheio, é bom que tem os ruins, porque eu me sobressaio. Ontem eu vi um cara... Não, lindo o seu ponto de vista. É lindo o seu ponto de vista. Mas é lindo e é realista. É uma filosofia de vida maravilhosa. É lindo. Tudo que cara, é ruim, porque aí mostra o quanto eu sou bom. É lindo e é realista. Verdade. Coloca uma maçã vermelha no monte de laranja, ela é linda. Ontem eu vi alguém falando aí na internet... Mas ela continua sendo uma maçã. Ontem eu vi um cara falando na internet que nunca teve tempo tão bom para você ser bom no que você faz. Porque tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim. Então nunca houve um tempo em que as pessoas não queriam se informar. É esse. Nunca houve um tempo tão bom para você sobressair no que você faz. Porque tem muita gente ruim fazendo o que você faz. Você consegue medir. Você tá entendendo? Então, assim... É verdade. Cara, você tem parâmetro de pesquisa. Exatamente, cara. Então, assim... É igual a gente faz no apartamento. A gente tem os concorrentes, a gente tem um parâmetro de pesquisa para poder que foi o que o Rodrigo falou. Quando ele vê um empreendimento aqui, ele vai a 2 km, ele vê, deixa eu ver o que tá ali... Pra me ver, o que eu posso me diferenciar daquele, ou pra eu vender aquele. Não é o que cria, é o que copia e melhora. Pois é, porque hoje nada se cria, tudo se copia. Mas já tem muito tempo, né, que a gente não cria nada, tudo tá copiado. Exatamente, acho que não tem nem mais o que se criar. Acho que já... que isso? Não, tem um negócio desse. Sei lá. Coisa pra se criar. Tem coisa pra melhorar, eu acho. Pra se criar, eu acho que muito menos. Cria constantemente. É aquele negócio que eu tava falando no começo. Tem muita calça branca hoje? Tem muita calça branca. Atrapalha? Sim e não. Por quê? Porque o calça branca, ele tem mais vontade do que o cara que já tá no mercado. Você tá entendendo? O cara tá entrando, às vezes por conta da grana, porque o que acontece? O que eu imagino que acontece, e eu já ouvi algumas pessoas falar. Mas você não acha que vira meio que uma... Não sei se esse é o termo correto, mas eu vou utilizar é um termo escrúxulo, mas não vira uma prostituição? Vira. É o que está acontecendo no mercado, mas você sabe o que é? É isso que eu ia falar. As incorporadoras, elas ainda estão pensando no mercado antigo. Muito de colocar muita gente. Por quê? Porque faz aquele cenário de que o negócio está bem procurado. Quando, na verdade, se você determina para house de vendas, olha, nós vamos colocar um número X, vamos investir em material offline tanto, e vamos investir no digital tanto. Essas pessoas que vão ficar dentro do plantão, nós vamos fazer uma rotatividade, porque a gente sabe que nem todo mundo atende hoje, porque no mercado não é o mesmo de 2015, onde o mercado era comprador, hoje o mercado é vendedor, entendeu? Então, às vezes, tem 50 pessoas no plantão, 15 estão vendendo. E as outras 35 não. Mas isso é bom para imobiliário ou para o corretor? Isso é bom para a incorporadora, porque tem muita gente pulverizando o trabalho. E aí você acha que o incorporador vai fazer qual análise? Eu coloco o número de pessoas para eu bater a velocidade de vendas que eu quero em determinado tempo? Ou eu coloco aqueles que eu realmente acredito que podem vender? Eu acredito que o que se faz ainda eu quero número, eu quero volume.
Mas o volume é por quê? Para fazer venda ou para chamar a venda? Para chamar a venda. Não é para fazer venda. Não, é para chamar a venda. É para chamar a venda. Por quê? Porque... Então, se eu tiver um número X de corretor, eu chamo venda. Porque eu mostro que o plantão tá movimentado. Exatamente. Tem muita gente trabalhando o negócio. É aquele negócio de plantar ideia. Você já viu o filme A Origem? Já? O Leonardo DiCaprio fala numa cena que não tem um vírus pior do que a ideia. Que a partir do momento que ele é implantado na sua cabeça, nunca mais ele sai. E você pode ver as grandes construtoras que atuam na Zona Leste, principalmente, digamos, da Patriarca pra lá. Se você vai a cada farol, mercado, lojinha, tem um cara com folder do produto na mão. Isso fica na cabeça assim, ó. Se você pegar um Uber, um motorista de aplicativo, agora, o cara já tem 20. Já deve ter uns 15, 20 folder O console dentro do dele. carro dele, é. Mas é por quê? Porque estão plantando a ideia dos produtos lá. Certo? E isso, infelizmente, tem alguns lugares que transformam o corretor de imóveis num trabalho mais barato do que pagar para uma empresa de panfletagem. Porque a empresa de panfletagem, muitas fazem o quê? Muitos caras, né? Não todos. Muitos caras, eles pegam o material e espalham de qualquer jeito. Às Entrega vezes pra jogam dentro da criança. boca de lobo, joga no lixo, passa no saco de lixo, joga. Por quê? Porque o cara quer bater a demanda de entregar os 1.000, 2.000 dele e ir embora. E levar o dia dele. Entendeu? E tem outros que não, tem outros que trabalham direito. Igual, o corretor de imóveis, ele não tem que sair com um bolo gigantesco de panfleto para ficar no farol dando para todo mundo. Ele tem que saber mostrar pro cara, olha, eu tô com lançamento imobiliário em tal lugar, você gostaria de fazer uma visita, te apresentar um produto legal e tal. Aí o cara pega e fala, não, obrigado, então tá bom, vai entregar para quê? Se o cara não tem interesse em conhecer, você não precisa entregar, sabe? E uma outra coisa também em relação aos calça branca. O calça branca, ele pode chegar e se apaixonar pelo negócio, porque, cara, o stand de vendas é apaixonante, você sabe. É apaixonante. Você entra dentro do stand, você vê aquela maquete gigante, aquele clima bem confortável, aconchegante, aquele monte de gente bem vestida em partes, né? Porque os corretores que estão mais tempo no mercado se vestem melhor. Aí você vai dentro do decorado, aquela coisa linda, som ambiente, cheirosinho. Aí você fala, caramba, velho. Aí você vai fazer a conta lá pra ver sua comissão, você fala, meu Deus, é um ano de trabalho. Eu vou ficar por aqui. Aí quando ele começa a conversar com pessoas, as pessoas vão demonstrando interesse, aquela paixão vai queimando dentro dele, aquele negócio. Aí o cara entra, aí o cara busca conhecimento, o cara vai querer ficar. Esse é o ponto. Aí depois ele percebe que ele gosta de venda, ele gosta de pessoas e ou acaba se apaixonando por aquilo. Eu acho que isso é um depoimento pessoal. É um depoimento pessoal. É um depoimento pessoal. Que legal, que legal. Eu cara. não sabia. É que quando a gente vai, antes dele falar, quando a gente vai montar um projeto, a gente faz um estudo, pelo menos eu faço um estudo do público que eu vou vender e faço um estudo psicossocial dos corretores que eu quero que venda. Então, quando eu monto o material, eu monto o material para vender para o incorporador, vender para o corretor e depois para a pessoa. Então, a primeira pessoa que eu quero convencer antes de convencer a pessoa o corretor. é o corretor. Então, eu crio todo um cenário para convencer o corretor de que aquele produto vai mudar a vida dele. Porque assim eu dou a capacidade dele pensar que ele vai mudar a vida das outras pessoas, mudando a vida dele. Exatamente. Então, esse é o trabalho do marketing que é feito lá na hora que eu vou lá comprar um terreno para o incorporador, montar um projeto. Ó, eu tenho que montar desse jeito, porque o corretor que eu quero que trabalhe aqui tem que ter esse perfil. É bem isso mesmo. Antigamente, eu não sei se as outras empresas fazem isso, mas eu estudo até o perfil do corretor que eu quero que trabalhe com os lançamentos que eu vou Isso fazer. é bom, isso é bom. E eu tenho, como gestor agora, né, eu tinha pegado, mas acabou não dando certo a questão de montar a equipe, eu só fazia a venda de parceria. Eu montando a equipe agora, a minha ideia eu sei que vai entrar e sair muita gente, mas a ideia é fechar um time, aquela força-tarefa de caras que têm a mesma vontade que eu de aprender, entendeu? A gente ir para palestra, para ir para fazer curso, fazer treinamento, mentoria. Por quê? Porque, querendo ou não, além de você estar fazendo o famoso network, né, que está fazendo relacionamento no mercado, você aprende porque 5 minutos de conversa com uma pessoa, você absorve informações dela.
É igual, se a gente parar pra sentar, não só aqui no podcast, mas falar sobre a nossa profissão, assim, tudo que você já fez, o que eu já fiz, você vai aprender comigo, eu vou aprender com você. Sim. É igual aquele ditado japonês, não sei se é japonês, é um ditado que as pessoas, o cara passou por 2 pessoas. Cada uma delas deu um pão pra ele, eles trocaram um pão e peixe, uma coisa assim. Chegou no final da estrada, eles só tinham um alimento e cada um levou um. Eu dei isso pra você e você me deu isso. E cada um foi com um. Agora, quando eles trocaram ideias, o cara ficou com as ideias dele e com as ideias do outro cara. Então, são 2 ideias agregadas, entendeu? Então, quando a gente compartilha conhecimento um com o outro, a gente está agregando para nós. Agrega para quem a gente oferece e agrega de quem a gente recebe. Sabe? E isso é extremamente importante para quem trabalha na área comercial, principalmente com imóveis. Eu tenho visto algum tempo já, alguns anos, por ser publicitário, por observar, com certeza o Fábio também tem observado isso. Eu acho que todo mundo tem observado que as empresas, as grandes empresas hoje, eu estou falando no geral, ela não quer mais proporcionar só a venda de um produto para a pessoa, ela quer proporcionar uma experiência. E eu acho que tá aí no que você tá falando, né, cara? Quando você tem uma experiência com o produto do cara, com a viagem do cara, com o carro do cara, acabou. Aquilo ali o cara conseguiu te vender e o cara conseguiu fazer com que você venda para ele depois. Porque Exatamente. Você gostou tanto do negócio que você começa a falar para um, você começa a falar para outro. Então, acho que isso é de extrema importância. Ô, Rodrigo, você falou há pouco aí sobre o cara ter a grana para pagar o imóvel na planta. Sim. Você já deve ter pego algum cliente que o cara tem a grana para pagar custa 350 pau, o cara tem a grana. Sim. O que difere, o que diferencia do cara comprar na planta? Isso já foi até tema, né, de um podcast nosso, que eu e o Fábio, a gente debateu sobre isso. O que diferencia o cara que tem a grana de comprar na planta ou comprar pronto? O que o cara chega lá, não, eu quero porque quero na planta. Não, eu quero um pronto, eu tenho a grana. E aí, o que difere? O pronto, a gente tem que primeiro avaliar a situação do cara, certo? Porque se o cara tem o dinheiro, ele tá comprando para quê? Para morar ou para investir? Certo. Certo? Ele quer investir para já ter rentabilidade, para ele já começar a ganhar dinheiro em cima daquele imóvel, ou ele quer investir para fazer a alavancagem financeira? Por quê? Porque se ele comprar na planta, tem a valorização. Se ele compra pronto, é preço de mercado. Ele pode conseguir um desconto maior porque ele tem grana em cima da outra. E um exemplo, se ele está vendendo um apartamento, ele tem 350 mil para comprar um apartamento, o apartamento que ele encontra é 350, ele pode chorar para 290, 300. Por quê? Porque esse dono desse imóvel, se ele tiver um bom corretor, o cara vai falar. Pode ser que demore mais 6 meses. Ou 1 ano. E o dinheiro não vai ter o mesmo valor. A gente sabe, a inflação corrói o poder de compra, certo? Ele pode comprar o pronto por um preço menor. Aí, com o dinheiro que vai ficar, ele faz a documentação e ele já pode fazer aquele imóvel dar dinheiro para ele. Mas se ele compra na planta, automaticamente, mensalmente, semestralmente, está valorizando. Já está valorizando. Então, os 350 dele, até a entrega, pode se transformar em 500. Pode e vai se transformar em pelo menos 450 mil. Legal. Certo? Então, é a alavancagem financeira do pronto para o na planta. Para quem quer investir, é a alavancagem financeira. Porque se ele quiser vender, ele já está tendo valorização. Entendeu? E se ele deixar um financiamentozinho lá, quem vai pagar é o cara. Então, ele não vai gastar todo o dinheiro dele, certo? Ele não vai gastar todo o dinheiro dele e quando ele pegar o financiamento, quem vai pagar é quem alugar. E se for uma boa localização e ele botar no Airbnb, além de pagar a prestação, ainda tem um retorno financeiro, um dividendozinho. Legal. Entendeu? Então tem todos esses pontos. O grande foco é sempre a questão da parte de aprender sobre o mercado, é entender a situação do cara, porque é como eu disse, o ativo do corretor são os clientes. Então, se ele entende de pessoas e ele consegue captar o que o cara quer fazer, ele pode dar a melhor solução pro cara.
Porque Entendi. às vezes deixaram uma... Dá pra gente ter uma especulação de quanto o cara vai pagar de financiamento, certo? Dá pra ter essa especulação média de quanto ele vai pagar de financiamento quando ele pegar a chave. E dá pra gente colocar isso em saber quanto que vai ser o aluguel naquela região, daquele imóvel. Dá pra especular. E dá pra ensinar o cara a colocar esse imóvel para alugar com base no preço da prestação que ele vai pagar. Por quê? Se o cara tem o dinheiro todo, por que ele vai pôr todo o dinheiro dele? Deixa ele pagar do jeito que está oferecendo a construtora. Ele vai lá para o financiamento, o cara que ele alugar paga e ele está construindo patrimônio sem gastar todo o dinheiro Eu dele. acho que a roda da bicicleta tem que estar girando, né? É. Se você vai financiar, pra que você vai jogar todo o dinheiro lá? Exatamente. É a mesma coisa. Uma coisa que eu aprendi com cartão de crédito. Cartão de crédito é pra pobre. Eu escutei isso. Ah, é? É. Mano, eu assisti uma palestra do Paulo Vieira e ele fala, cartão de crédito é pra pobre. Por quê? Ah, o rico tem cartão de crédito, mas o rico já tem o dinheiro daquilo que ele comprou no cartão de crédito. Exatamente. É isso O que eu ia pobre falar. não tem o dinheiro. Ele compra esperando que vai cair o pagamento dele pra pagar. O rico não. O rico, peraí, ó. Eu vou comprar isso Ele aqui, planeja. custa 10 mil reais. Não, eu já tenho esses 10 mil reais na conta? Tenho. Então passa em 10 vezes de E mil reais. sabe- Mas ele já tem os 10 mil reais. E sabe qual que é a Agora, o diferença? pobre, não. E sabe qual que é a principal diferença do cartão de crédito? Se você tem grana pra pagar ele lá na frente, compra no cartão de crédito. Deixa, Não, mas deixa era- seus 10 pau rendendo aqui. não, Quando mas chegar lá então- pra pagar, você já tem a grana Mas pra pagar é mais um esse o pouco. raciocínio É isso do que o rico é faz. isso. Ele já tem o dinheiro pra pagar no cartão de crédito. Ele não compra esperando que esse dinheiro vai chegar de 30 dias que você trabalhou. Fábio. verdade. Nas suas palavras, o pobre ele tá à espera de um milagre? Pô, é isso! E, cara, isso é educação financeira. Eu tô te falando porque, assim, eu me caguei na vida inteira. Eu fiz merda a vida inteira. Eu mas sou é um isso. poço de experiência, porque, assim, eu cometi tudo que é de errado, de todas as formas, pra estar aprendendo. E eu acho isso muito interessante. Porque que acontece? Pô, não quero ter cartão de crédito. Não quero. Porque é uma dívida que eu vou fazer sem o teu dinheiro. Agora, beleza. Por que eu falei do cartão de crédito? É o apartamento. Eu ia chegar nesse exemplo aí. Exatamente. Pra gente finalizar. O apartamento é o seguinte. Se o cara tem lá os 200 mil. Ele tem 200 mil. Ele vai comprar um perfil Minha Casa Minha Vida. Vai, certo? Hoje, por causa da desvalorização do nosso dinheiro, o perfil aumentou, você vai comprar lá um apartamento de até 300 mil, 350. Minha Casa Minha Vida. É. Certo? Então tá, não é SBPE. É um Minha Casa Minha Vida. Beleza. Qual que é o raciocínio? Pô, eu tenho esse dinheiro, então eu vou fazer o seguinte. Vou pagar o financiamento e vou deixar o dinheiro rendendo. Porque o rendimento Cobre. cobre o financiamento. Agora, eu não tenho o dinheiro, cara, é financiamento. Agora, eu já tenho onde morar, aquele tá pronto, eu consegui um desconto, eu vou comprar o que tá pronto. É. Eu não vou comprar o financiamento, porque Sim. a rentabilidade é mais rápida, o retorno É. tá vindo mais rápido. O retorno financeiro é mais rápido. Então, assim, é a filosofia do cartão de crédito, a mesma coisa com apartamento. É. Essa questão do De cartão forma de crédito... simples, entendeu? É. Foi boa? Sim, Gostou? claro. Da hora, né? Eu Parabéns. trabalhei com um cara, o cara que eu trabalhava na serralheria de alumínio, ele falava isso, cara. Ele falava isso, que ele não usava o dinheiro todo da obra que ele pegava. Ele não usava. Por quê? Porque ele comprava no crédito. Tinha o dinheiro, mas não comprava no crédito. Por quê? Porque ele comprava o material no crédito e conforme a produção ele pagava a conta. E a roda da bicicleta tem que continuar girando, Cara, meu irmão. o que as pessoas precisam entender é que a educação financeira passa pela questão de você pagar as suas contas sem mexer nos Só seus ganhos. desejo que as pessoas aprendam educação financeira sem se fuder na vida, que nem eu. E eu também. Sem se arregaçar, fuder nome, eu fuder tô me- tudo pra depois falar, pô, agora eu tenho que aprender. Eu né? tô me Entendeu? reconstruindo na questão financeira porque, cara, eu fiz muita merda. Assim como você, eu fiz muita merda. Eu fazia muita merda. Fazia muita merda. E, cara, Eu percebi que você falou merda 3 vezes, era merda pra porra, né? Era muita. Cara, Mas, Potter, faz a pergunta finale.
Não, eu ia fazer um adendo, né, ao que o Rodrigo falou aí, que o cara, no final das contas, ele não é só um corretor, né, cara? O cara é um consultor financeiro. Você tem que pegar a vida da pessoa e entender e falar, meu, vai por esse caminho aqui que eu acho que é o mais assertivo e eu acho que vai dar certo. E isso é maravilhoso. Eu acho que para as pessoas que estão aí nos assistindo aí, pô, aprender com isso, tentar colocar um pouquinho em prática e sempre... Pra gente finalizar, Rodrigo, como que o cliente final vai identificar um corretor que está entendendo a família, o lar, que foi aquelas características que você falou no começo? Tem um meio? Como que a pessoa vai chegar nesse corretor? Para ela não cair na lábia de qualquer um, entendeu? Como que a pessoa vai trilhar esse caminho? Visitando stand, como que é? Indicação, da onde que vai vir? Fica a dica aí, pessoal, escuta aí. Fala aí, Rodrigão. O primeiro passo... Isso vai virar um corte, tá? Então, como identificar um corretor que não vai te enganar? O primeiro passo, indicação. O primeiro passo é indicação. O segundo passo é verificar o quanto esse cara vai trabalhar para você. Para você. Como que eu posso dizer isso? Imagina, você tá vindo comprar um apartamento comigo. Aí eu chego pra você, apresento todas as formas, mostro tudo, todas as taxas que você vai pagar, certo? O que vai ficar de saldo devedor, o que vai corrigir, possivelmente, porque infelizmente o INCC ele é flutuante, então não dá pra gente ter uma base, então a gente chuta da média pra cima. Então, se o cara explicar tudo isso pra você e te mostrar todos os detalhes de como é a compra de um imóvel na planta ou do pronto, e ele não estiver preocupado com o seu dinheiro, ele não está preocupado com o seu dinheiro, ele está preocupado em ajudar você, porque o dinheiro vai ser a consequência do trabalho, esse é o cara para você comprar. Agora, se o cara ele te faz uma apresentação, um exemplo, na planta, como você vai comprar imóvel na planta se você não sabe o negócio? É só uma ideia, é só um projeto. Tem todo o registro, vai acontecer, mas ainda é um projeto. Se o cara não mostrar para você todos os pontos positivos, negativos e como você vai usar aquela área, ele está tentando te vender. Agora, quando o cara te mostra tudo, te dá opções, coloca você no decorado e passa pelo menos uns 15 minutos, se o cara te fizer uma apresentação de menos de 30 minutos, cara, de stand, maquete, decorado, esse cara só quer te vender. É um sinal que ele só quer te vender. Ele só quer te vender. Ele só quer comissão. Ele só quer comissão. Só quer comissão. Maravilha. Ó, vamos lá. Mais um corte aqui, ó. Hoje nós vamos ter vários, hein? O negócio vai bombar, hein, Kaique? Irmão, você é o piloto hoje do avião. Ô, Rodrigo, pra gente finalizar, depois nós vamos falar dos nossos patrocinadores aí. Se você tiver alguém que você queira agradecer também, fica à vontade. Certo. Mas vamos lá. Você falou aí, a gente entendeu, então indicação, o cara tem que fazer uma bela apresentação ali e entender do que tá falando, ok. Mas vamos falar das principais taxas. Então eu vou te perguntar e você vai falar quais são as principais taxas que tem que estar clara para o cliente ali. Então vamos lá. Primeira, INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Exato. Segunda. A segunda é a evolução de obras, mas assim, o cara tem que saber que ele vai comprar e como que vai ser essa flutuação, porque ela é variável. Ela é variável. Então, evolução... As duas são variáveis. Okay. INCC e evolução de obras são variáveis. INCC Índice Nacional da Construção Civil, que não é nem taxado pela construtora, não, nada isso disso, é governamental. Né? Ok. Evolução de obras, terceira. Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas, obrigado. Terceira. Ela que mede, né? Ela que faz o parâmetro. A terceira taxa que o cara tem que saber, e essa taxa ela é a taxa que sustenta o corretor de imóveis, é a comissão. Comissão. Quem paga não é a construtora e não é o vendedor do imóvel, é quem compra. Certo. Então tá embutido ali. Tá embutido no preço. Salvo um acordo entre as partes de ser 50% para cada. 50% quem compra, 50% quem paga. E quem constrói, né? Quem constrói. Certo. Tipo, tô falando no pronto. Que normalmente é 50-50, é só para imóvel pronto. Na construtora, não. Tá embutido no preço. É tanto que a pessoa recebe 2 contratos. O contrato de intermediação e o contrato de compra do imóvel. Aí ele vem com preços diferentes na planilha. Entendeu? Ela tem que saber tudo que ela vai pagar. Certo. A pessoa tem que saber tudo que ela vai pagar. Essa é a terceira. Por causa do imposto, né? Certo. Quarta. Tem uma quarta? Eu acho que assim, de bate-pronto... Taxa de juros. Taxa de juros. Tem que estar... Tem que saber. Tem que saber como é que tá a taxa de juros agora e como é que tá a flutuação de mercado. A gente pode falar. Por quê? Quando você está fazendo um atendimento, você tem um celular na mesa. Não custa.
A taxa de E uma juros HP, hoje. calculadorzinha lá do corretor. Bonitinha. O calculador HP ou até a padrão, né? Dá qualquer uma das duas. O importante é o cara saber usar e saber mostrar pro não cara. adianta. Porque às vezes o cara tem... Eu tenho uma HP e eu pelo pra aprender. Eu peno pra Mas aprender. você sabe explicar Eu na sei padrão explicar, e eu sei vida que explicar segue. na padrão. Eu vou fazendo as contas lá e vou fazendo rabisco. Quando eu vou fazer uma apresentação, eu pego a minha folha, aí eu começo na linha do tempo, desde a assinatura do contrato até a entrega da chave, e depois eu venho destrinchando tudo. Aí eu coloco tudo, aí eu falo pro cliente, você entendeu mesmo? Isso aqui vai ficar com você. Aí eu dou pra ele. Certo. Pra ficar simples, e entendeu? no final, só pra gente fechar essa parte de taxas, no final a gente sabe que tem ITBI, registro Isso. e matrícula. Isso. Que tem muita gente que acha que fez tudo isso, essa primeira parte, pô, aí quando vai pegar ITBI aí de 2%, No pronto, 3%. no pronto você sempre vai pagar. E no SBPE, na maioria dos casos, também. Maravilha. No Minha Casa Minha Vida, não. Ah, legal. Não. E... Mas é primeiro imóvel só também, só no né? primeiro imóvel. Minha Casa Minha Vida é só primeiro imóvel. Ok. É só primeiro imóvel. E no primeiro imóvel, para quem tá comprando, independente de ser pronto ou na planta, o primeiro imóvel tem desconto no TBI e no registro na cidade de São Paulo, que eu sei. Nas outras eu não sei, mas na cidade de São Paulo tem o desconto. Então você paga 60% do valor total. Percentual menor, Um né? percentual de mais ou menos 3,5%. Já que a partir do segundo imóvel é 5%, cravado. No primeiro é 3,5%. Então é importante as pessoas saberem disso. É isso que eu ia falar também. Legal. Quando a pessoa vai fazer a escritura do imóvel, o primeiro imóvel é 3,5% de imposto, de TBI e registro. Certo. Maravilha. Bom, eu acho que tá bem claro aí, né? Tem várias dúvidas aí que a gente muita conseguiu coisa, sanar. cara. Não, Se a tem gente for bastante falar, coisa. passa o Tem. dia. De podcast vai virar uma série, né? Se a gente pegar aqui. Bom, desde já... Por isso que eu tô quieto. Desde já eu quero agradecer aí o Rodrigo Tolstói pela Eu que agradeço, pela cara, sua eu que presença, cara. Foi um prazer de verdade. Leandro, mais uma vez aí por apresentar o Rodrigo pra gente. Ele é padrinho do meu filho. Ah, legal, maravilha. E a gente vai aqui só lembrar os nossos patrocinadores. Sem eles nós não estaríamos aqui. Já tá aí na tela Pague Consultoria, que é tudo em planos de saúde aí para você, sua família, plano odontológico para sua empresa. A Paula e a Gleice tá lá para ajudar vocês. Aqui o logo do nosso Cast Imóvel, que é o nosso podcast. A Fras, pode falar da Fras aí, Fabião? Você tá A olhando Fras, tudo, irmão. marketing imobiliário, tá? Tudo na gestão imobiliária aí, a Fras vai te ajudar. Sampa Farma, drogaria e perfumaria, tá lá o Samuel, o Gabriel, a Duda, para ajudar vocês lá na farmácia. Precisou, só entrar no Instagram, faz entrega na região de Ferraz, Poá, Guaianazes. Potter Assistência Técnica, você que precisa aí de película, de capa, conserto para o seu celular, só falar com o Felipe lá, com a Isa e a Bia. Desde o BlackBerry. Líderes, gestão condominal, nossos parceiros aí, tudo de condomínio, precisar. Davi, o o Marcos lá de está Mogi lá. das Cruzes. Mogi das Cruzes está lá disponível para vocês. Beleza? É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Meu parceiro, muito obrigado. Mais uma Tá vez. parecendo um radialista hoje, hein? Rodrigão, muito obrigado, viu, mano? E Obrigado, tamo irmão. junto. Aos nossos técnicos aí, Rodrigo, Kaique, um beijo no coração, muito obrigado e tamo junto. Falou, Valeu. gente. Abraço. Valeu.